Nesta aula, veremos como implementar o relacionamento de generalização e especialização em Java. Existem muitas circunstâncias nas quais os desenvolvedores encontram elementos do sistema que possuem características comuns. E essas características são comuns, às vezes, em função da própria natureza desses elementos. Para ilustrar essa situação, tomamos aqui duas classes identificadas e representadas em UML, que são gerente e programador. As duas classes representam os atributos nome e CPF e a operação imprimir dados. Pensando no contexto de desenvolvimento de software, essas duas classes poderiam estar representando funcionários. Assim, podemos melhorar o nosso modelo e, consequentemente, o nosso código, se evitarmos algumas redundâncias. Por exemplo, dado que as duas classes possuem os mesmos atributos e a mesma operação, podemos reunir essas informações em uma única classe que vai atuar como uma generalização para essas duas. E quando relacionamos uma classe com outra pelo relacionamento de generalização, ocorre um efeito chamado herança. Mas para isso, primeiro vamos criar a nossa classe que generaliza as duas classes existentes. Podemos chamar essa classe de funcionário. Quando desejamos generalizar classes, levamos para a classe mais genérica todos os atributos e operações que são comuns entre as demais classes. Aqui eu só tenho duas classes que serão generalizadas, mas eu poderia ter outras. Nesse caso, as características que são similares e que estariam se repetindo caso eu mantivesse apenas essas duas classes, serão representadas na classe funcionário em vez de em cada uma das classes. Isso facilita a manutenção e cria um mecanismo de reutilização de detalhes na sua classe que generaliza as demais. Depois de levar para a classe que generaliza os atributos e as operações, podemos eliminá-los das classes que são generalizadas. Para representar o relacionamento, usamos a seta fechada com linha sólida. O efeito implícito da generalização é que as classes mais específicas recebem, por meio do recurso de herança, os atributos definidos nessa classe mais genérica e também as operações. Dessa forma, por estarem relacionadas por generalização com a classe funcionário, as classes gerente e programador herdarão todos os atributos e operações, e assim eu não preciso representá-los em cada uma das classes que estão sendo generalizadas. A esta classe chamamos também de superclasse, e as classes que estão sendo generalizadas chamamos de subclasses. No relacionamento de generalização, percebemos que ocorre a criação de uma hierarquia de classes, e essa hierarquia define todo um mecanismo de herança em que as subclasses herdarão as propriedades das superclasses mais acima na hierarquia. Também é comum dizer que as subclasses firmam um tipo de contrato com a superclasse. E esse contrato diz que toda subclasse será capaz de executar as mesmas operações da superclasse. Nesse caso, funcionário e gerente se relacionam por generalização. Logo, a classe gerente firmou um contrato com a classe funcionário no qual ela é capaz de executar a operação imprimir dados. Ela também possuirá os atributos CPF e nome. E não devem ser representados, mais uma vez, não devem ser representados nas subclasses os atributos e operações que serão herdados. Nós só representaremos operações nas subclasses que já existem definidas na superclasse em uma circunstância
particular em que precisamos modificar aquele comportamento na subclasse. A esse tipo de situação chamamos de sobrescrita de operações. Vamos ver agora então como implementar em Java este cenário. Já temos aqui então implementadas as classes gerente, programador e testa classes, que faz o teste das duas classes que tem. As duas classes declaram as variáveis de instância nome e CPF para implementar os atributos e o método imprimir dados para implementar a operação, como no modelo que avaliamos previamente. Já que pretendemos generalizar essas duas classes por meio de uma única classe funcionário, vamos fazer o mesmo que fizemos no modelo. Criaremos então a classe funcionário e definiremos nessa classe as variáveis de instância nome e CPF e o método imprimir dados. Para simplificar a operação, vou copiar e colar aqui esses detalhes. Dessa forma, estamos começando então aquele procedimento que visa elevar na hierarquia as variáveis de instância e os métodos que são comuns às classes que eu pretendo generalizar. Agora devemos então retirar dessa classe essas variáveis e métodos. Por eu ter implementado os métodos getters e setters, também vou levá-los para a classe funcionário. Da mesma forma, eu vou remover da classe programador todos aqueles detalhes. Observe que minhas classes ficaram vazias. No entanto, eu ainda não relacionei as duas com a classe funcionário. Isso é feito com a palavra extends, seguida do nome da classe que você pretende estender, isto é, especializar. Então, em Java, o nome da propriedade que relaciona uma classe com outra por meio de generalização é a extensão, na qual a classe gerente estende a classe funcionário. A mesma coisa eu devo fazer para a classe programador. Assim, tanto programador como gerente estão herdando as variáveis de instância e os métodos da classe funcionário. Mesmo essas classes não tendo nenhum método nem variável definida nelas próprias, elas possuem o método imprimir dados e as variáveis nome e CPF, porque elas estão herdando da classe funcionário. No meu código de teste, então, eu estou criando uma variável ger do tipo gerente e armazenando nela uma referência para uma instância que acabo de criar nessa instrução aqui da classe gerente. Também estou criando uma variável P1 do tipo programador e nela estou armazenando a instância da classe programador que crio com a instrução new programador. Em ambos os casos, eu defini o nome e o CPF para as duas instâncias. Em seguida, mando imprimir os detalhes das instâncias. Vamos ver a execução. Para a primeira instância, que é uma instância da classe gerente, os detalhes impressos foram nome fulano, CPF 12345678900. E para a segunda instância, que é uma instância da classe programador, referenciada pela variável P1, os detalhes impressos foram Beltrano como nome e o CPF 987654321-11. E dessa forma implementamos a generalização em Java.
Ela é implementada então por um recurso chamado extensão, em que a subclasse estende uma superclasse e herda da superclasse todos os atributos e operações. Algo importante a ser observado é que mesmo que as classes gerente e programador estejam herdando as variáveis de instância nome e CPF, elas não têm mais direito de acessá-las diretamente, isto é, de acessar aquelas variáveis, porque elas são privadas na classe funcionário. E quando uma variável ou método são declarados como privados, nem mesmo subclasses podem acessá-los. Somente a classe que define essas variáveis e métodos. Portanto, seria ilegal, por exemplo, criar algo na classe gerente como um método como imprime CPF ou imprimir CPF que tenta acessar a variável de instância CPF, por exemplo. Aqui o próprio ambiente de programação já está me alertando que a variável CPF tem acesso privado na classe funcionário. Para poder acessar CPF, temos que nos basear nos métodos públicos definidos na classe funcionário, por exemplo, getCPF. Essa chamada getCPF executará o getCPF para a instância que está executando o imprimir CPF. Como essa instância herda o método getCPF, ela está executando um método público e ela herdou da classe funcionário. Continuando nossa aula sobre herança, vamos aproveitar o mesmo cenário para verificar como é feita a sobrescrita de métodos. Também vamos ver classes abstratas e métodos abstratos. Para isso, vamos inserir algumas mudanças em nosso cenário. Vamos dizer que gerente tenha que ter também um atributo chamado setor, por exemplo, e programador um atributo chamado linguagem de programação. Setor define o setor em que os gerentes atuam e linguagem de programação define a linguagem de programação que aquele programador desenvolve. Esses atributos não devem ser elevados na hierarquia, porque são características específicas das classes em que existem. Dessa forma, eu não devo levar para a classe funcionário setor e nem linguagem de programação, pois isso resultaria em gerente tendo tanto setor como linguagem de programação em seus atributos e também em programador herdando o atributo setor, que para nossa situação aqui não se aplicaria. Nosso código, então, recebe agora as duas novas variáveis para implementar aqueles atributos. No caso da classe gerente, devo declarar a variável setor. E no caso da classe programador, devo declarar a variável linguagem de programação. Nesse caso, o que quero fazer agora é que cada vez que a instância de programador invocar o método imprime dados, a linguagem de programação também seja impressa. Claro que eu poderia estar falando de um método diferente, que não imprime nada, mas que realiza algum cálculo inerente à classe programador. Mas aqui, para simplificar nossos exemplos, os métodos que estamos utilizando se restringem à impressão de detalhes das instâncias da classe. Mas na prática você provavelmente terá que programar métodos que realizam cálculos com os valores das variáveis de instância e que não vão imprimir nada ao fim da sua execução. Temos um problema então. Ao executar a classe testa-classes, verificamos que as únicas coisas que são impressas tanto de gerente como de programador são nome e CPF. Como fazer isso por meio do método imprimir dados, já que agora as duas classes possuem atributos diferentes que não podem ser acessados pela classe funcionário. Isto é, eu não tenho como alterar o método imprimir dados em funcionário de modo que ele passe a imprimir setor e nem linguagem de programação, porque não faz sentido. A classe que generaliza não herda atributos nem operações, ou seja, nem variáveis nem métodos das suas subclasses. Portanto, não há o que fazer em relação aos atributos
e operações que foram definidos para suas subclasses. Não existe acesso na classe funcionário àqueles detalhes. Uma possível maneira de realizar essa alteração, esse ajuste, é por meio da sobrescrita. Já que agora precisamos de um método que imprime dados, porém que realize isso de forma diferente daquela que é feita na superclasse, por conta da necessidade de se imprimir mais uma variável de instância para esse novo cenário, vamos fazer então a sobrescrita do método imprimir dados. A sobrescrita significa que a subclasse estará alterando o funcionamento de um método herdado. É bastante útil e recomendado, ao sobrescrever métodos, incluir uma diretiva de compilação chamada override. Assim, estamos solicitando ao compilador que verifique se a operação logo em seguida é realmente uma sobrescrita. A sobrescrita é a substituição de um método por uma versão alterada. Nesse caso, devemos então declarar novamente na classe gerente e na classe programador o método imprimir dados. A diretiva override é opcional de ser utilizada, mas é altamente recomendável que se faça isso para evitar erros. Por exemplo, quando eu faço public void imprime dados, eu estou criando um método na classe programador que não tem nenhum tipo de problema em ser criado. Porém, observem que o método na classe funcionário se chama, na verdade, imprimir dados e não imprime dados. Assim, a classe programador estaria possuindo dois métodos em vez de um método sobrescrevendo o método herdado, porque são métodos de nomes diferentes. Isso não constitui um erro. Porém, se eu usasse a diretiva override, ela me alertaria no momento da compilação de que não estou sobrescrevendo método algum aqui. Ela tem que ser sempre escrita antes do método que eu quero indicar que é uma sobrescrita. E aqui então eu poderia detectar que por um erro de digitação eu estou criando um método diferente e não sobrescrevendo o método que eu pretendia sobrescrever. Então agora, se eu digitar aqui imprimir dados, o erro desaparece. Essa é uma maneira de se prevenir de pequenos erros. Dado que estamos sobrescrevendo o método imprimir dados, se verificarmos o funcionamento deles agora nas duas classes, isto é, gerente e programador, vamos ver que a nova versão desse método não imprime nada como resultado de sua execução, porque eu não coloquei instruções. Portanto, a minha execução não resultou em impressão, em saída no meu terminal de saída aqui. Com a sobrescrita do método imprimir dados, pretendemos que a classe gerente imprima o seu nome, o seu CPF e o seu setor, e que a classe programador imprima o seu nome, o seu CPF e a linguagem de programação na qual ele programa. Para isso, temos algumas alternativas. Uma delas não é sempre adequada, mas é possível, que seria reescrever completamente o método imprimir dados, como system.out.print. E observe que eu ainda preciso ajustar aqui, dado que nome é privado, CPF é privado na classe funcionário. Então eu tenho que usar o getter. Não tenho acesso direto, não tenho direito de acesso direto a esses atributos, a essas variáveis, a partir da classe gerente, porque elas são privadas na classe funcionário, que é onde foram declaradas. Agora, se eu executar o meu código de teste, a classe gerente já terá um comportamento diferenciado. Ela imprimiu o nome, fulano, CPF, o CPF e setor null, porque eu não defini um valor para setor. Observe que também preciso de um novo setter, dado que agora a classe gerente possui uma nova variável de instância. E eu posso fazer a atribuição de um setor na classe de teste. Por exemplo, setor 1, vamos dar nomes genéricos aqui, setor X. Agora, como resultado, eu tenho a impressão do nome, do CPF e do setor daquele gerente. A classe programador continua sem imprimir os detalhes do programador, porque não há instruções no método imprimir dados.
Mas, como eu disse, essa é uma alternativa para se implementar a sobrescrita do método imprimir dados. Note que a impressão de nome e CPF já é realizada pelo método imprimir dados da classe funcionário. E essa alternativa de implementação gera um código redundante na classe gerente. Uma alternativa que temos aqui para evitar isso, quando parte do método já existe implementada em uma superclasse, é reaproveitar aquele comportamento da superclasse e apenas acrescentar o que for necessário de diferente na subclasse. Podemos então fazer o seguinte: invocar na subclasse gerente a versão de imprimir dados da superclasse funcionário e, logo em seguida, apenas imprimir o setor, que é a variável de instância que foi definida apenas na classe gerente. Para isso, vou então invocar a partir do imprimir dados em gerente o método, isto é, a versão em funcionário do método imprimir dados. Para fazer isso, você utiliza a palavra reservada super, ponto, o nome do método que deseja executar. Vou apenas verificar como está sendo impresso o CPF, ok? Após a impressão de CPF, ele não faz mais nada. Então, eu salto uma linha, imprimo o setor com o valor da variável de instância setor. Vamos ver agora como executará o método imprimir dados na classe gerente, no nosso código de teste. O resultado tem que ser o mesmo. Aqui ele pulou uma linha porque o println já pula uma linha. Então, na verdade, eu não preciso desse _n ali. Vamos executar de novo. Agora sim, eu tenho o resultado idêntico ao que eu tinha na solução com redundância. Sempre que possível, opte por essa implementação em vez de repetir código na sua sobrescrita, porque isso gera um código mais manutenível e que aplica melhor os conceitos da orientação a objeto. O comportamento já existe, por que você vai repeti-lo na subclasse? Agora temos que implementar a mesma noção para a classe programador. E pronto. Agora, ao executar nossa classe de teste, teremos as impressões normalmente realizadas como ocorria antes, porém com com as novas variáveis de instância sendo impressas. Aqui eu não defini o set, linguagem de programação, mas é importante definir esse método. Vamos adiantar o processo. Na classe gerente eu preciso do get setor. E agora na minha classe de teste vou definir uma linguagem para o programador. E pronto. Com isso implementamos a sobrescrita de métodos. A título de curiosidade, quando você possui sobrescrita, o seu modelo também deve indicar isso. No caso de apenas estarmos indicando uma herança, o método, isto é, a operação no seu modelo, só deve ser representada na superclasse. No entanto, quando ocorre a sobrescrita ou quando se pretende realizar sobrescrita, a operação deve ser repetida na subclasse. Isso se dará também na classe programador. Assim, estamos indicando, deixando claro no nosso modelo que o método imprimir dados deverá ser sobrescrito, pelo fato dele ocorrer tanto na classe funcionário como na classe programador e gerente. Vamos ver agora como implementar classes abstratas e algumas utilidades desse recurso. Considerando o mesmo cenário em que temos as classes funcionário, gerente e programador, sendo o funcionário uma superclasse das outras duas, imagine que após as devidas análises, a equipe de desenvolvimento tenha concluído que nesse sistema nunca haverá instâncias da classe funcionário, isto é, não teremos que representar algo da classe funcionário de maneira concreta, isto é, criar um objeto dessa classe. Isso implica, por exemplo, que seria inapropriado permitir aos programadores instanciarem a classe funcionário. Uma das maneiras de impedir que isso ocorra é tornando a classe funcionário abstrata. Em nosso modelo, basta a gente ativar a indicação de que essa classe é abstrata e o nome da classe passa a ser representado em itálico. Em nosso código, para ilustrar que nesse momento somos capazes de instanciar a classe funcionário, vamos fazê-lo no código de teste. O código não apresenta erros e executa normalmente. Porém, não queremos que esse tipo de situação seja permitida. Assim, se não quisermos permitir a instanciação da classe funcionário, uma das alternativas que temos
é tornar essa classe abstrata. Para isso, basta usar a palavra reservada abstract na declaração da classe. A partir de agora, não é mais possível instanciar a classe funcionário, e o nosso código de teste passa a apresentar um erro naquela declaração de uma instância de funcionário. A classe funcionário abstrata não pode ser instanciada. Então, uma das utilidades de se definir classes como abstratas é para aquelas classes que foram definidas apenas para organizar uma hierarquia de classes, criando assim um mecanismo de herança, mas que não faz sentido, não deve existir no sistema uma instância da classe no topo da hierarquia, indique que essa classe é abstrata. Assim você impede que qualquer programador instancie aquela classe. Classes abstratas também podem ser usadas para definir uma série de operações estáticas que não requerem instâncias para executarem. Eu poderia criar classes com métodos utilitários que realizam operações gerais, como cálculos matemáticos, mas que não me interessa a instanciação dessa classe. Vou criar aqui, apenas para título de exemplo, uma classe chamada matemática. E nessa classe defino, por exemplo, uma operação estática fatorial, que calcula o fatorial de um inteiro positivo n. E apenas para ilustrar o uso daquele método estático, vamos invocá-lo aqui na minha classe, testa-classe. A impressão deve gerar o valor 6, e foi o que ocorreu. No entanto, a classe matemática foi criada apenas para fornecer métodos utilitários, que não requerem instâncias para serem invocados e executados. Se a intenção for definir a classe matemática apenas para conter vários métodos estáticos, ou também variáveis estáticas, você pode tornar essa classe abstrata, impedindo assim que ela seja instanciada sem necessidade. Nesse caso, não há nada a ser feito em nosso código, já que ele não tenta instanciar a classe matemática. Os membros estáticos são invocados a partir do nome da classe e o nome daquele membro. Vamos tratar agora dos métodos abstratos. Para isso, usaremos um exemplo anterior com algumas modificações. Na classe funcionário, acrescentamos um atributo salário base e duas operações, getSalárioBase e getBonificação. Nas classes gerente e programador, temos também algumas mudanças. No caso da classe gerente, um novo atributo chamado número de projetos, e na classe programador, o nível. Também teremos modificações na maneira pela qual as operações getBonificação devem ser executadas. Para isso, temos as seguintes regras de negócio. Para gerente, a bonificação atribuída dependerá da seguinte regra: número de projetos do gerente menor ou igual a 5, a bonificação é 0. E se o número de projetos for maior que 5, a bonificação é 10% do salário base. No caso dos programadores, se o nível do programador for igual a 1, a bonificação é 0. Se esse nível for 2, a bonificação é igual a 5% do salário base. Vejamos como implementar este novo cenário. Adicionamos a variável de instância salário base na classe funcionário e alteramos o método imprimir dados para que o salário base também faça parte dessa impressão. Além disso, incluímos os métodos setSalárioBase e getSalárioBase e também o método getBonificação. O método getBonificação parece não fazer muito sentido no momento, mas a gente vai ver como lidar com ele. Vamos para a classe gerente. A classe gerente sofreu as seguintes alterações. Implementamos o atributo número projetos com a variável de instância número projetos do tipo inteiro. Modificamos o método imprimir dados para que ele também imprima a gratificação do objeto da classe gerente. Incluímos o get e o set para a variável número de projetos e definimos aqui o método getBonificação, que reproduz aquela regra. Na classe programador, as alterações foram similares. Incluí a variável de instância para implementar aquele atributo, alterei o método imprimir dados, incluí o set e o get para a variável nível e incluí o método getBonificação. Percebam aqui que o método getBonificação parece não ter muito sentido na classe funcionário, ainda mais se considerarmos que
nenhum funcionário vai adotar essa metodologia de implementação para este método. Nesse caso, uma alternativa que temos é verificar o porquê da existência da classe funcionário e desse método getBonificação estar nela. Como a classe funcionário foi criada apenas para reunir as classes gerentes e programador em uma hierarquia, e como getBonificação não faz sentido de ser implementado na classe funcionário, dado que todos os funcionários terão seus próprios métodos de obtenção da sua bonificação, aparentemente esse método não precisa ter uma implementação. E quando isso ocorre, uma alternativa que temos é tornar esse método abstrato. Basta eliminar o corpo, ou seja, a implementação do método, e declará-lo como abstrato, usando a palavra reservada abstract. Isso elimina código desnecessário e que pode tornar a sua interpretação da classe mais confusa. Fazendo isso, a leitura do seu código fica mais simples e você indica que, para aquele método abstrato, cada subclasse deverá ter sua própria implementação. Inclusive, esse é um contrato que existe entre uma classe que possui métodos abstratos e suas subclasses. O contrato diz o seguinte: todas as subclasses que não forem abstratas deverão obrigatoriamente fornecer uma implementação para todos os métodos abstratos da superclasse em análise. Uma outra implicação é que quando você declara um método abstrato em uma classe qualquer, a sua classe obrigatoriamente terá que ser declarada abstrata. Eu não teria como manter a classe funcionário, por exemplo, não sendo abstrata enquanto eu tenho pelo menos um método abstrato definido nela. Sou obrigado, portanto, a tornar essa classe abstrata. E lembrando, classes abstratas são aquelas que não permitem a instanciação. Não há problema algum em classes abstratas possuírem métodos que não sejam abstratos. Porém, a partir do momento que uma classe tenha no mínimo um método abstrato, isso faz até sentido se pensarmos da seguinte maneira. Imagine que tivéssemos uma instância da classe funcionário e a partir dela invocássemos um método, por exemplo, getBonificação. Esse método foi chamado, no entanto, ele foi declarado como abstrato e não tem um corpo, isto é, ele não tem implementação. Isso seria um cenário bastante problemático por diversas questões. Assim, declaramos um método como abstrato quando não existe utilidade na implementação desse método na própria classe em que ele é declarado, e tornamos então a classe abstrata se ela já não for. Dessa forma, todas as subclasses dessa classe obrigatoriamente deverão implementar esse método. Então não faz sentido declarar um método como abstrato em uma classe que nunca será estendida, porque esse método nunca receberá uma implementação, sendo assim uma declaração inútil de método. Se eu remover o método getBonificação da classe gerente, por exemplo, essa classe se torna incorreta, porque ela não fornece uma implementação para um método que ela herda da classe funcionário e que é abstrato. Já que gerente não é uma classe abstrata, ela é obrigada a implementar aquele método. Se eu não quiser implementar aquele método na classe gerente, eu teria que tornar a classe gerente abstrata, deixando assim a implementação para possíveis subclasses da classe gerente. Mas aqui não é o caso, por isso vamos manter a implementação de reescrita do método getBonificação. Com isso, nossa classe está corretamente implementada. Para ilustrar o funcionamento desse método getBonificação, que foi reescrito para fornecer uma implementação na classe gerente do método abstrato herdado da classe funcionário, reescrevemos o nosso código da classe testaFuncionário. Criamos dois objetos da classe gerente e dois objetos da classe programador. Inicializamos seus atributos, ou seja, suas variáveis de instância com determinados valores. Em seguida, solicitamos a impressão dos dados desses objetos. Para o primeiro objeto, temos o mesmo salário que no segundo.
Porém, o que variou aqui, além do nome, CPF, outras coisas que não são tão relevantes assim para o que queremos demonstrar, foi o número de projetos. A primeira instância tem 3, como esse valor, e a segunda 6. E o mesmo fizemos para os programadores. Instanciamos, inicializamos as variáveis de instância com valores que não são relevantes, exceto no caso da variável nível, que afetará o cálculo do bônus. Para o primeiro objeto da classe programador, definimos esse valor em 1. Já para o segundo, definimos esse valor em 2. Portanto, a bonificação da instância referenciada pela variável P1 deve ter o valor 0, enquanto que a bonificação da instância referenciada pela variável P2 deve ter o seu valor como 5% do valor do salário base. O mesmo raciocínio se aplica ao gerente. Por um gerente possuir 3 como seu valor da variável número de projetos e o outro 6, o primeiro gerente terá a bonificação valendo 0 e o segundo terá a bonificação como 10% do valor do salário base. Vamos executar então esse código e averiguar a saída. Então tivemos a impressão das variáveis e observem que para a primeira instância de gerente a bonificação foi 0, enquanto que para a segunda foi 100, o que condiz com aquela regra de negócio. Número de projetos 3 e bonificação 0. Número de projetos 6, bonificação 100. Aqui eu esqueci de imprimir o número de projetos. É só alterar o imprimir dados da classe gerente. Após alterar as duas classes, podemos executar novamente e verificar também a impressão do nível e do número de projetos. Número de projetos 3, bônus 0. Número de projetos 6, bonificação 100. Observem, contudo, que esta forma de instanciar as classes gera muito trabalho em função de não termos usado um construtor. Podemos dar à classe funcionário um construtor, evitando assim a necessidade de chamar vários setters após instanciar a classe. Eu vou dar uma pausa aqui e alterar o código para que vejamos o funcionamento dessas classes com construtores. Incluímos então na classe funcionário um construtor. Apesar da classe funcionário ser abstrata, não há problema algum em se ter construtores nela. No entanto, isso fez com que erros ocorressem nas classes gerente e funcionário. Para explicar os erros nas subclasses, vou utilizar uma representação esquemática que demonstrará como os objetos são criados em Java. Nesse esquema, faremos uma relação da criação dos objetos com os seus construtores e construtor de sua superclasse no momento da instanciação. A instanciação de objetos se dá da seguinte maneira: em algum momento, o seu código solicita a criação de um objeto de uma certa classe, por exemplo, a classe programador. Nesse caso, o que ocorre é o empilhamento do construtor da classe programador. Ele vai para a pilha de execução. Porém, a primeira instrução de um construtor é sempre uma chamada ao construtor da superclasse daquela classe. Isso quer dizer que o construtor de programador tem como sua primeira instrução a chamada ao construtor da classe funcionário, que é a superclasse de programador. Dessa forma, o construtor de funcionário é empilhado e, como aqui no nosso esquema não há mais nenhuma superclasse, ele executa. A execução do construtor de funcionário prepara as partes de funcionário que deverão existir em um objeto da classe programador. Podemos entender dessa maneira. Um objeto de uma certa classe ele é composto por várias camadas. A camada mais interna seria a da classe que está no topo da hierarquia de classes a qual essa classe pertence.
e essa parte deve ser a primeira parte a ser criada e preparada. Portanto, para a criação de um programador, primeiro devemos preparar os atributos e métodos que programador herda de funcionário, e isso significa chamar o construtor de funcionário. Ele é responsável por preparar essa parte do meu objeto programador. Assim que o construtor de funcionário encerra sua execução, ele é desempilhado e o controle de execução volta para o construtor de programador, que continua a partir da chamada então que foi feita ao construtor da sua superclasse direta, que é funcionário. O construtor de programador prepara então as partes do objeto programador que são definidas pela própria classe programador. E assim que o construtor de programador termina de executar, o objeto está pronto para ser utilizado. Por eu ter modificado o construtor da classe funcionário, as classes programador e gerente passaram a apresentar erro porque os construtores que elas possuem são construtores padrão, definidos nelas pelo próprio compilador. Esses construtores fazem a chamada ao construtor da superclasse da seguinte maneira. Essa é a forma de chamar o construtor de uma superclasse dentro do seu construtor. No entanto, essa chamada é feita sem passagem de qualquer argumento, porque são construtores padrão. Isto é, o compilador não tem como determinar que valores de argumentos devem ser passados para o construtor da superclasse. E, portanto, ele não atribui nenhum argumento. E como o nosso novo construtor na classe funcionário requer argumentos, isso significa que os construtores das classes programador e gerente estão inválidos. No momento em que você define um construtor para uma classe, ela não recebe mais o construtor padrão inserido pelo compilador. Isto é, a classe funcionário não tem mais como ser instanciada sem que você utilize o novo construtor que definiu com argumentos requeridos. E é por essa razão que o erro vai ocorrer nas classes programador e gerente. Você terá que ajustá-las para que elas invoquem corretamente o construtor da superclasse funcionário. Nesse caso, tem que fornecer 3 argumentos para esse construtor. 2 do tipo string e 1 do tipo double. É claro que nossa solução não será dessa forma. Precisaremos criar um construtor apropriado para a classe programador. E ele deve ter uma aparência similar a este que definimos ali. No entanto, podemos aproveitar e dar à classe programador um construtor que já receba a linguagem de programação e o nível daquela instância de programador. Assim, vamos criar na classe programador um construtor que requer todos os parâmetros necessários para inicializar um funcionário do tipo programador. Ou seja, todas as variáveis que existem declaradas na classe funcionário precisarão de um argumento, assim como todas as variáveis declaradas na classe programador podem ser já inicializadas no construtor da classe programador. Então, investigando a classe funcionário, o construtor pede 3 strings, 2 strings e um double. Na classe programador faremos então o seguinte: o construtor irá requerer nome, CPF e salário base, além de linguagem de programação e nível. A primeira instrução desse construtor deve ser a chamada ao construtor da classe funcionário, fornecendo para ele os parâmetros requeridos. Em seguida, a classe programador cuida de inicializar suas próprias variáveis de instância, isto é, aquelas que foram declaradas na classe programador.
Algo parecido deve ser feito para a classe gerente. Vamos definir um construtor que já recebe nome, CPF, salário base. No caso, ele tem uma variável chamada setor e uma variável chamada número projetos. Apesar de eu estar copiando e colando o código, não façam isso. Isso é uma fonte altamente provável de erros no seu código. Cuidado! Os argumentos têm que ser fornecidos na ordem que foram definidos no construtor da classe funcionário. Isto é, o primeiro deve ser um argumento contendo o nome, do tipo string, o segundo um argumento contendo o CPF, que é do tipo string, e o terceiro um argumento do tipo double, que conterá o salário. Assim, nossa classe de teste pode fazer o seguinte: instanciar cada uma das classes, nesse caso com dois objetos, em que eu referencio eles por G1 e G2 no caso de gerentes, P1 e P2 no caso de programadores, usando os construtores, e depois faço a impressão dos dados por meio do método imprimir dados. Esse método imprimir dados, por sua vez, invoca o método getBonificação, que apesar de estar declarado abstrato na classe funcionário, é implementado na classe programador e gerente. Com isso, encerramos a nossa discussão sobre classes abstratas e métodos abstratos. Declare uma classe como abstrata sempre que não fizer sentido instanciá-la. Crie métodos abstratos quando não fizer sentido uma superclasse possuir aquele método com uma implementação. Mas lembre-se, basta que um método em uma classe seja abstrato para que ela tenha obrigatoriamente que ser abstrata. Não há nenhum problema em classes abstratas possuírem construtores e métodos. O que não pode ocorrer é uma classe não ser declarada abstrata quando ela possuir ao menos um método abstrato. Declarar métodos abstratos gera um contrato entre a superclasse e as subclasses daquela classe, em que o método abstrato foi definido. Esse contrato diz o seguinte: toda subclasse que não for abstrata deverá fornecer uma implementação para todos os métodos abstratos em suas superclasses. Isso se dá em qualquer nível em uma hierarquia de herança. Obrigado por assistirem essa aula e aguardo vocês em um próximo vídeo.